Guerra da Ucrânia. Batalha de Bakhmut. Olá! Seja muito bem-vindo ao canal Confrontos Militares. No episódio de hoje, iremos contar a história da Batalha de Bakhmut, um dos confrontos mais longos, brutais e simbólicos da Guerra da Ucrânia, travado principalmente entre 2022 e 2023. No coração da região de Donetsk, Bakhmut tornou-se símbolo da resistência ucraniana e, ao mesmo tempo, da insistência russa em avançar metro por metro, mesmo diante de um custo devastador. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se imediatamente e ative o sininho de notificações para não perder nenhum lançamento. E antes de começarmos, já deixe o seu like e bom divertimento. A Batalha de Bakhmut foi uma das mais longas, violentas e simbólicas batalhas da Guerra da Ucrânia. Para entender por que uma cidade relativamente pequena do leste ucraniano se transformou em um dos maiores símbolos do conflito, é preciso olhar além do mapa. Bakhmut não foi apenas uma disputa por ruas, prédios e cruzamentos. Foi uma batalha de desgaste, de propaganda, de resistência e de exaustão. Foi um confronto em que cada quarteirão passou a ter valor militar, político e psicológico. Antes da guerra em grande escala iniciada pela Rússia em fevereiro de 2022, Bakhmut era uma cidade industrial da região de Donetsk, conhecida historicamente pela produção de sal e espumantes. Não era uma metrópole nem um centro político decisivo, mas estava localizada em uma região estratégica do Donbas, próxima de rotas que poderiam abrir caminho para cidades maiores como Sloviansk e Kramatorsk. Por isso, quando a ofensiva russa no leste ganhou força, Bakhmut passou a ser vista como uma peça importante no tabuleiro. Depois do fracasso russo em capturar Kiev no início da invasão, Moscou redirecionou seus esforços para o leste e o sul da Ucrânia. A região do Donbas, composta por Donetsk e Luhansk, tornou-se prioridade. A Rússia já apoiava forças separatistas ali desde 2014, e a conquista completa dessas áreas passou a ser apresentada pelo Kremlin como objetivo central da guerra. Nesse contexto, Bakhmut surgiu como um alvo. Mas, no começo, poucos imaginavam que aquela cidade se tornaria palco de uma batalha tão longa. Os primeiros combates relevantes na região começaram ainda em 2022, mas foi a partir da segunda metade daquele ano que Bakhmut passou a ser pressionada com intensidade crescente. Tropas russas, separatistas e principalmente combatentes do Grupo Wagner começaram a avançar contra as defesas ucranianas. A cidade, pouco a pouco, foi sendo cercada por fogo de artilharia, ataques terrestres e bombardeios constantes. O Grupo Wagner teve papel central nessa batalha. Oficialmente, não era o exército regular russo, mas uma força paramilitar ligada a Yevgeny Prigozhin, figura próxima ao Kremlin. Em Bakhmut, o Wagner usou táticas brutais de assalto. Muitas vezes, enviava pequenos grupos de infantaria para avançar contra posições ucranianas, testar defesas, identificar pontos de fogo e desgastar o inimigo. Entre seus combatentes havia veteranos experientes, mas também muitos prisioneiros recrutados em presídios russos, enviados para a linha de frente em troca da promessa de liberdade. Essa combinação criou uma dinâmica cruel. De um lado, a Ucrânia defendia posições urbanas com artilharia, trincheiras, drones e pequenos grupos de infantaria. Do outro, as forças russas e o Wagner pressionavam continuamente, aceitando perdas elevadas para conquistar metros de terreno. A batalha se tornou uma moedora de carne, expressão usada por observadores, militares e jornalistas para descrever o nível de desgaste humano imposto aos dois lados. A importância militar de Bakhmut sempre foi debatida. Para alguns analistas, a cidade não justificava o custo humano e material da batalha. Para outros, sua defesa permitiu à Ucrânia desgastar forças russas, especialmente o Grupo Wagner, atrasando ofensivas em outros setores. Para a Rússia,
Capturar Bakhmut seria uma vitória simbólica, após meses de dificuldades e derrotas, especialmente depois da retirada de Kherson em novembro de 2022. Essa dimensão simbólica cresceu com o tempo. Quanto mais a batalha se arrastava, mais difícil ficava para qualquer lado recuar sem parecer derrotado. Bakhmut deixou de ser apenas uma cidade no mapa. Tornou-se um teste de vontade. Para Moscou, tomar Bakhmut provaria que a ofensiva russa ainda era capaz de avançar. Para Kiev, resistir mostraria que a Ucrânia podia impor um custo altíssimo ao invasor. A geografia urbana da cidade favoreceu uma guerra lenta e destrutiva. Prédios, fábricas, pontes, porões e ruas estreitas se transformaram em posições defensivas. A artilharia destruía uma área. A infantaria avançava. Os defensores recuavam alguns metros, reorganizavam-se e contra-atacavam. Muitas vezes, uma mesma rua mudava de mãos mais de uma vez. A linha de frente podia passar por dentro de bairros, cruzamentos ou edifícios parcialmente desabados. No inverno de 2022 para 2023, a batalha atingiu um nível de brutalidade extremo. Lama, neve, frio, fumaça e ruínas faziam parte do cotidiano dos soldados. A vegetação ao redor da cidade foi destruída. Campos abertos viraram zonas de morte, vigiadas por drones e cobertas por artilharia. Qualquer movimento podia ser detectado. Qualquer abrigo podia ser atingido. A guerra em Bakhmut lembrava, em certos aspectos, os combates de atrito da Primeira Guerra Mundial, mas com tecnologia do século XXI. Os drones tiveram papel fundamental. Pequenos aparelhos comerciais, adaptados para reconhecimento e ataque, observavam trincheiras, corrigiam disparos de artilharia e lançavam explosivos sobre soldados inimigos. A guerra moderna aparecia em sua forma mais crua. Ao mesmo tempo em que combatentes lutavam em buracos, valas e prédios destruídos, eram vigiados por câmeras no céu, em tempo real. A artilharia foi outro elemento decisivo. A Rússia possuía grande volume de fogo e usava bombardeios constantes para abrir caminho. A Ucrânia, com menos munição em vários momentos, dependia de precisão, coordenação e inteligência para compensar a diferença. Cada disparo precisava ser bem utilizado. A falta de munição tornou-se um problema recorrente, especialmente porque Bakhmut consumia recursos em ritmo intenso. Enquanto isso, Yevgeny Prigozhin transformava a batalha em palco político. Ele aparecia em vídeos, criticava publicamente o Ministério da Defesa russo, acusava generais de não fornecerem munição suficiente e afirmava que seus homens estavam morrendo por negligência do comando militar. Bakhmut, assim, revelou não apenas a violência contra a Ucrânia, mas também as tensões internas do próprio sistema militar russo. Do lado ucraniano, a defesa da cidade também gerou debates. Havia quem defendesse uma retirada antecipada para preservar tropas e evitar o risco de cerco. Outros sustentavam que permanecer em Bakhmut era necessário, justamente porque a Rússia estava pagando um preço muito alto por cada avanço. O presidente Volodymyr Zelensky e o comando militar ucraniano decidiram manter a resistência por meses, mesmo com a cidade cada vez mais destruída. Aos poucos, os russos avançaram pelos arredores. Localidades próximas como Soledar, ao norte, passaram a ser disputadas intensamente. A queda de Soledar, em janeiro de 2023, aumentou a pressão sobre Bakhmut. As forças russas tentavam envolver a cidade pelos flancos, ameaçando rotas de abastecimento ucranianas. A defesa de Bakhmut dependia não apenas dos soldados dentro da cidade, mas também da manutenção das estradas que permitiam levar munição, retirar feridos e enviar reforços. Com o avanço russo, Bakhmut foi sendo esvaziada. A maior parte da população civil fugiu. Quem ficou viveu em condições extremas, em porões, sem serviços básicos, sob bombardeios diários. A cidade deixou de funcionar como cidade. Escolas, prédios residenciais,
Ruas e praças foram reduzidos a escombros. A batalha destruiu o espaço urbano e apagou a vida cotidiana que existia ali antes da guerra. No início de 2023, o combate entrou em sua fase mais crítica. As forças russas avançavam lentamente pelo leste e pelo norte. O Wagner intensificava assaltos frontais. A Ucrânia recuava de certas posições, mas mantinha resistência organizada. A luta passou a ocorrer dentro da cidade, quarteirão por quarteirão. Era uma guerra de ruínas. Em muitos pontos, não havia mais prédios inteiros, apenas paredes quebradas, crateras e corredores de destruição. A imagem de Bakhmut como uma nova Verdun ganhou força. A comparação não é perfeita, mas ajuda a entender o simbolismo. Verdun, na Primeira Guerra Mundial, foi uma batalha em que o objetivo não era apenas conquistar território, mas sangrar o inimigo até o limite. Em Bakhmut, algo semelhante parecia acontecer. O terreno conquistado era pequeno, mas o custo era enorme. O valor da batalha estava menos na cidade em si e mais no desgaste imposto ao adversário. Em maio de 2023, o grupo Wagner afirmou ter tomado Bakhmut. Prigozhin declarou que a cidade estava sob controle russo. A Ucrânia contestou parte dessa narrativa, afirmando que ainda havia combates e que suas forças mantinham posições nas imediações, especialmente nos flancos. O fato é que, naquele momento, a maior parte da área urbana estava devastada e sob controle russo ou de forças associadas a Moscou. Mas a captura de Bakhmut não encerrou a história. Logo depois, o Wagner começou a se retirar da cidade, sendo substituído por tropas regulares russas. Essa substituição ocorreu em meio a disputas internas cada vez mais visíveis. Poucas semanas depois, em junho de 2023, Prigozhin lideraria uma rebelião armada contra a liderança militar russa, marchando com seus homens em direção a Moscou antes de recuar. A crise expôs as fissuras abertas durante meses de combate em Bakhmut. Para a Rússia, a tomada da cidade foi vendida como vitória. Depois de tantos meses de luta e tantas perdas, Moscou precisava apresentar Bakhmut como prova de avanço. Mas a vitória tinha limites. A cidade estava destruída, o ganho territorial era restrito e o desgaste do Wagner foi imenso. A captura não produziu uma ruptura imediata da frente ucraniana, nem levou à queda rápida de Sloviansk ou Kramatorsk. Para a Ucrânia, a defesa de Bakhmut foi apresentada como uma operação de desgaste bem-sucedida. Mesmo recuando da cidade, Kyiv sustentou que havia destruído grande parte da capacidade ofensiva russa naquele setor. A narrativa ucraniana era clara. Bakhmut custou caro demais ao inimigo. Ao segurar a cidade por tanto tempo, a Ucrânia teria ganhado tempo para preparar novas operações e receber armamentos ocidentais. A verdade militar provavelmente está no meio dessas narrativas. A Rússia conquistou a cidade, mas pagou um preço altíssimo. A Ucrânia atrasou e desgastou o avanço russo, mas também sofreu perdas severas. Bakhmut mostra como, em guerras de atrito, a pergunta "quem venceu?" nem sempre tem resposta simples. Às vezes, um lado toma o terreno, mas sai enfraquecido. O outro perde a posição, mas preserva parte de sua capacidade estratégica. O legado de Bakhmut está justamente nisso. A batalha revelou a natureza da guerra no Donbas. Artilharia pesada, linhas defensivas profundas, avanço lento, destruição urbana e enorme custo humano. Também mostrou que a guerra contemporânea não eliminou os horrores antigos. Mesmo com satélites, drones e armas guiadas, soldados ainda morrem em trincheiras, em porões, em prédios desabados e em ataques frontais por poucos metros de terra. Bakhmut também se tornou símbolo de resistência para muitos ucranianos. A frase "Bakhmut resiste" passou a representar não apenas a defesa de uma cidade, mas a disposição de enfrentar uma força invasora maior. Para os russos, por outro lado, a batalha foi usada como propaganda de vitória e sacrifício. Cada lado
construiu sua própria memória do combate, como acontece em quase todas as grandes batalhas da história. Do ponto de vista humano, porém, a batalha foi uma tragédia. A cidade foi destruída. Milhares de combatentes morreram ou ficaram feridos. Civis perderam casas, familiares, rotina e futuro. O nome Bakhmut entrou para a história militar, mas o preço dessa entrada foi pago por pessoas concretas, muitas delas anônimas, soterradas sob estatísticas imprecisas e discursos oficiais. O mais impressionante é que Bakhmut não foi uma batalha relâmpago. Foi uma agonia prolongada. Durante meses o mundo acompanhou mapas quase imóveis, em que pequenas mudanças representavam combates violentíssimos. Uma rua tomada, uma estrada ameaçada, um bairro perdido, uma trincheira recuperada. No mapa, parecia pouco. No terreno, era uma sucessão de explosões, evacuações, assaltos e mortes. A batalha também demonstrou a importância da logística. Em Bakhmut, vencer não era apenas atacar. Era manter munição chegando, retirar feridos, alimentar tropas, substituir unidades esgotadas, preservar comunicações e impedir que rotas fossem cortadas. Uma cidade cercada por fogo depende de caminhos estreitos e perigosos. Cada caminhão que entrava ou saía podia ser atingido. Cada atraso podia significar a perda de uma posição. Outro ponto central foi o papel da moral. Tropas submetidas a meses de combate urbano precisam de disciplina, convicção ou coerção para continuar. No caso russo, o Wagner usou métodos duros e estrutura própria de comando. No caso ucraniano, a defesa foi alimentada pela narrativa nacional de resistência. Em ambos os lados, Bakhmut exigiu uma resistência psicológica extrema. A cidade testou não apenas armas, mas nervos. Quando se observa Bakhmut em perspectiva, percebe-se que ela se tornou um retrato condensado da guerra. Ali estavam a ambição russa de conquistar o Donbas, a resistência ucraniana, o peso da artilharia, o uso de drones, a destruição urbana, a propaganda, as disputas internas de poder e o sofrimento civil. Poucas batalhas reuniram tantos elementos simbólicos em um espaço tão limitado. A Batalha de Bakhmut não decidiu sozinha a guerra da Ucrânia, mas ela marcou profundamente o conflito. Mostrou que a guerra seria longa, cara e brutal. Mostrou que conquistas territoriais poderiam exigir meses de sacrifício. Mostrou que cidades pequenas podem se transformar em símbolos globais quando concentram em suas ruínas os objetivos e contradições de uma guerra inteira. No final, Bakhmut permaneceu como uma cidade devastada e um nome gravado na memória do século XXI. Para uns, foi uma vitória russa. Para outros, uma resistência ucraniana calculada para desgastar o inimigo. Para os moradores que perderam tudo, foi a destruição de sua casa. Para os soldados que passaram por ali, foi um inferno de lama, concreto quebrado, drones e artilharia. A história de Bakhmut ainda será estudada por militares, historiadores e analistas. Eles discutirão se a defesa valeu o custo, se a ofensiva russa foi racional, se o Wagner foi consumido pela própria ambição e se a cidade teve importância estratégica real ou predominantemente simbólica. Mas uma coisa já é certa. Bakhmut entrou para a história como uma das batalhas mais duras da guerra moderna. E talvez a maior lição de Bakhmut seja esta. Em uma guerra de desgaste, o território nem sempre conta toda a história. Às vezes, o que importa é o preço pago para avançar. Às vezes, uma cidade destruída revela mais sobre a força e a fraqueza dos exércitos do que uma grande manobra no mapa. Bakhmut foi isso. Uma batalha por uma cidade, mas também uma batalha por tempo, moral, propaganda e sobrevivência. Quando olhamos para suas ruínas, não vemos apenas o resultado de uma ofensiva. Vemos o retrato de uma guerra que consumiu homens, máquinas, discursos e certezas. Bakhmut foi conquistada, defendida, disputada e destruída. Mas, acima de tudo, Bakhmut se tornou símbolo do custo humano,
de transformar uma cidade em campo de batalha. E é por isso que seu nome continuará sendo lembrado. Não apenas como ponto no mapa do Donbas, mas como advertência. A advertência de que, na guerra moderna, uma cidade pode desaparecer diante dos olhos do mundo, quarteirão por quarteirão, enquanto cada lado tenta provar que ainda pode resistir, avançar ou vencer. E aí, aprovou esse vídeo? Então, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar e se inscrever em nosso canal para mais conteúdos exclusivos. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!